Tá bom, então. Então, boa tarde a todos. Nesse sábado, com sol e chuva, a nossa nona aula vai acontecer hoje. E convido a todos para dois momentos agora. Primeiro, eu vou ler um texto aqui. E segundo, o Landinho fará a prece. E, na sequência, o João continua para a gente aí. Vou ler o texto aqui, que acabou de sumir por um acaso. Só um momento. Landinho, pode fazer a prece? Achei o texto. Achei, só um momento. Achei, perdi, olha que beleza. Ainda que hajam... acho que eu estou com um problema com a tecnologia. Ainda que hajam religiões divergentes, devido às culturas e tradições distintas, o importante é que todas tenham o mesmo objetivo principal, que as pessoas tenham bondade e que ajudem uns aos outros. Dalai Lama. Landinho, a prece é com você. Ok, Martim. Bom, queridos companheiros, é muita alegria, né, estar aqui com vocês. E nesse instante, levemos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Criador, agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos nesse instante, através do progresso da tecnologia, que nos é dado essa capacidade de estarmos nos nossos lares, mas nos abraçando virtualmente. Nós temos a certeza que os nossos pensamentos interligados uns aos outros são energias que resplandecem no coração de cada um. A oportunidade do estudo, da reflexão, do discernimento. Oportunidade de troca de experiências neste momento. E todos que aqui estejam, mesmo os desencarnados, presentes também, participando conosco, envolvendo a todos neste momento, desta participação de oportunidade de estudo. Que o nosso irmão, Cássio Fernandes, seja envolvido também nas suas reflexões, na sua explanação. E que todos se sintam abraçados fraternalmente neste momento. Um bom estudo a todos, muita paz a todos vocês. Que assim seja. Muito bem, nós estamos aí hoje a nossa nona aula, né? E esse encontro de corações amigos de diversas regiões, né? Essa família universal aí, representada por tantos corações amigos, ligados pelo movimento da fraternidade. E hoje eu quero agradecer duplamente ao Brasil Fernandes, né? Hoje seria outra pessoa, ele ia trazer o tema para nós, o Fabrício Veloso, mas ele foi colocado para trabalho hoje e não pôde comparecer, e o Brasil prontamente aceitou esse convite. O Brasil Fernandes é um grande companheiro nosso e da Aliança Municipal Espírita, um batalhador ao lado da Edna e tantos outros, Luiz, enfim. E palestrante, e também ele está esse tema na ponta da língua, né, Brasil? Ele está fazendo, seu áudio está fechado, ele está fazendo, você vai para os Estados Unidos, eu só não sei se vai fazer mestrado ou doutorado, né? Não, eu estou fazendo meu doutorado, mestrado eu já fiz em Ciência da Religião, né? Sou mestre em Ciência da Religião e estou fazendo doutorado em Ciência da Religião. Muito bem, então o tema está com você para trazer a palavra está com você para trazer esse tema, e a gente sabe que é um dos pilares, né, da nossa doutrina, né? Religião, ciência... Filosofia, ciência e religião. Filosofia, ciência e religião. E, naturalmente, para a gente também, como a Martinha bem abriu no tema aí, né? A gente entender um pouco, né, sobre essa questão da religião e as outras religiões. Então, você fica à vontade, você tem 40 minutos aí para você expor seu tema livremente, né?
Quem tiver perguntas, colocações, vamos colocar no chat, e a Mônica vai acompanhar para a gente, e no final ela vai apresentar para você as questões, tá, Brasil? Ok, perfeito. De desligar as câmeras, só para ficar mais leve, exceto, naturalmente, você, né? Sim, claro. Para ficar mais leve a transmissão e tudo, mas quem quiser ficar com a câmera aberta também, fica à vontade. Não é problema. Ok. Então, a Mônica, quem quiser tiver suas colocações, pode passar no chat, que a Mônica vai acompanhar, e no final ela interage com você para te apresentar as questões formuladas. Obrigado. Perfeito, perfeito. Então tá, antes de mais nada, a gente agradece a Jesus, a espiritualidade superior, pela oportunidade de estar aqui com um grupo tão bacana. Eu gosto quando eu vejo gente de diversas regiões, diversos lugares falando junto, né, para que nós possamos conversar sobre um assunto tão bacana. Como o João disse, né, nós fizemos o nosso mestrado em Ciências da Religião, né, e o nosso mestrado em Ciências da Religião, na verdade, ele discorreu sobre o conceito de religião na doutrina espírita, né, e então nós discutimos a questão do conceito de religião, né, e por isso que a gente aceitou de tão bom grado, porque é um assunto que a gente gosta de falar, e a gente, inclusive eu estou para lançar, ou no final desse ano, ou no começo do ano que vem, dependendo das coisas, um livro que eu vou falar sobre isso, e explicar, inclusive, por que o Espiritismo é religião, né? Na verdade, essa é a conclusão do nosso mestrado, a gente conclui sim que o Espiritismo é religião, e a gente explica o porquê, né? Tem um autor, o Friedrich Max Miller, ele publicou uma obra chamada Introdução à Ciência da Religião, que é essa obra aqui, ó, esse livro aqui, ó, Introdução à Ciência da Religião, traduzido, inclusive ele foi traduzido para o português 150 anos depois são 4 palestras que ele deu, 150 anos depois ele foi traduzido, a tradução, inclusive, por sorte, eu digo sorte porque não é não é todo dia que a gente acha uma obra dessa ordem, foi feita por nós, a gente teve a oportunidade de fazer a tradução desse livro, né, e realmente a gente vai trazer algumas coisas, inclusive, dele. E o Friedrich Max Miller, ele fala que quem conhece uma religião não conhece nenhuma, né. Tem um autor, esse da PUC de São Paulo, né, ele diz o seguinte: há uma tendência que os indivíduos falem das coisas segundo o seu ponto de vista, tomando por referência aquilo que conhecem. Segundo Grechat, quem conhece apenas uma religião só pode falar a respeito dela, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, por que falar de religião, né? Não só entender a religião, o aspecto do espiritismo enquanto religião, mas por que falar de religião, por que conhecer outras religiões, né, é importante. E aí esse mesmo autor, ele vai falar para a gente que é o seguinte, que a gente enxerga as religiões mais ou menos da mesma forma que a gente enxerga as pessoas, né? Ele fala que é como no caso dos seres humanos, alguns conhecemos bem, outros apenas pelo nome, muitos só de vista, indo além, os rostos transformam-se em massa anônima, que acaba abstraída em humanidade. Chega-se a um último grau de abstração quando todos os homens e todas as mulheres, independente de sua raça, cultura, profissão, interesses, são sintetizados como espécie humana. Faça-os mesmo com a religião. Ou seja, a gente, quando fala de religião, a gente, de maneira geral, põe tudo no mesmo pacote e fala que é religião. E esquece, assim, eu conheço o João, em qualquer lugar do mundo que eu encontrar o João Siqueira, a Edna, né, a Luísa, né, o Luiz Carlos, que tá aqui também, a gente, qualquer lugar, porque eu conheço eles pessoalmente, eu tenho um contato pessoal, eles não são qualquer um, né, Saint-Exupéry vai falar para a gente, né, que a gente vai, a rosa dele era única, né, então as pessoas se tornam únicas, da mesma forma, as religiões são únicas, elas têm características particulares, mas a gente tem uma tendência, né, a falar das coisas segundo o seu ponto de vista e generalizar. Não, eu sou espírita, eu falo das outras religiões segundo o meu ponto de vista.
eu sou católico, eu falo das religiões segundo um ponto de vista católico, e a gente põe tudo no mesmo pacote, e não é bem assim que tem que acontecer, né? Tudo que a gente entende por religião, de maneira geral no Brasil, em termos de cultura geral, ela tem uma orientação eurocentrista, ou seja, europeia, né? De uma fonte colonial, né? Então tem se discutido na academia ultimamente muito sobre a questão da decolonialidade, ou seja, que a gente tem que desenvolver as nossas características próprias e parar de receber as influências culturais de outros países no sentido de massacrar a nossa própria cultura, né? E a gente tem a cultura ocidental, ela é muito massacrante, ela determina as coisas, né? E tudo o que a gente vive e viveu desde a colonização, né? Ela vem de uma cultura ocidental, europeia, né? Então os nossos conceitos passam por esse ambiente, né? E a própria cultura ocidental, né, europeia, ela teve algumas grandes dificuldades, né, porque na busca por ouro e especiarias, os europeus descobriram os chineses, os hindus, os índios, africanos, australianos, e com isso descobriram a existência de diversas outras religiões. Os judeus, por sua vez, na Terra Santa, conviveram por muito tempo com os muçulmanos. Essa diversidade de religiões, no entanto, não abalou os europeus. Os europeus continuaram achando que a religião que lhes era própria era a religião certa, a correta, né? Lactâncio, que vai falar do famoso, muita gente quando fala de religião, que vem da palavra religare, né? Que é religação com Deus, isso aqui todo mundo quando vai falar sobre religião, mas inclusive religare não foi o único conceito, né? Então há outras fontes, né, que surgem nesse sentido, mas Lactâncio acreditava que somente o cristianismo era a verdadeira religião, né? E impôs isso para o mundo de uma forma vamos dizer assim, massacrante. Tem um filme que foi premiado, um filme brasileiro premiado em Berlim, que chama-se, se vocês tiverem a oportunidade de ver esse filme, o aluguel dele na Apple Store, por exemplo, acho que é R$4,90 o aluguel dele, um filme que chama-se Espagé, né? Vai falar a respeito da cultura indígena que é massacrada, né? Sem nenhuma crítica à religião que faz isso, que vai lá e diz que o pajé está, entre aspas, afiliado com o demônio e que eles todos têm que ser cristãos, né? Então, esse conceito, essa ideia de que o cristianismo era a verdadeira religião, né, que vai ser a base da intolerância religiosa. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho a respeito de intolerância religiosa. Não dá tempo de falar muito, porque só a intolerância religiosa, por si só, daria uma palestra, né? Mas eu estou seguindo aí o que foi solicitado nos falar a respeito sobre a religião, né? E o que é religião? Né? A gente tem que trabalhar a questão da definição de religião. Quando nós começamos a fazer o nosso mestrado em ciência da religião, a primeira coisa que eu pensei foi, vamos definir o que é religião, enquadrar a religião, o espiritismo dentro da definição de religião e resolver o problema, tá resolvido. O problema é que não há, né, um conceito de religião claro, né? A gente fala aqui, identificar um conceito de religião não é uma tarefa fácil, principalmente quando falamos no mundo ocidental, que tem uma tendência de confundir religião com o cristianismo, particularmente quando falamos de suas versões teológicas católicas e protestantes. Vocês vão ver que dentro do próprio mundo ocidental existe uma diversidade de religiões enorme. E aí tem um autor, um antropólogo chamado Benson Saylor, que vai falar o seguinte: como indica a literatura acadêmica sobre religião, não há critérios bem definidos e universalmente aceitos para diferenciar a religião da não-religião. Alguns acadêmicos, de fato, propuseram rótulos como quase-religiões
ou semi-religiões, para indicar que vários fenômenos complexos se assemelham às religiões de alguma forma, mas não o suficiente em seus aspectos para justificar o rótulo indefinido de religião. Além disso, algumas religiões apresentam um volume maior de características típicas, às quais associamos nosso modelo geral de religião, do que outras, e talvez maior elaboração dessas características do que é o caso em outros lugares. Algumas religiões, por assim dizer, são mais religiosas do que outras. Então é difícil você dizer se uma tradição ela é religiosa ou não. Por exemplo, Congado. O Congado tem toda uma tradição que, conforme a forma que você for olhar para o Congado, você pode classificar ele, inclusive, como religião, né? Então, essas características típicas das religiões, elas vão variar. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Primeiramente, Deus. A princípio, parece que Deus seria um consenso, né, sobre a questão de religião, né? Mas a gente vai ver que nem isso é consenso. Nem toda religião é teística. Tem religiões que são ateísticas, a negação teos Deus, né? Nem toda religião, como, por exemplo, o budismo, vai ter, religião, mas não vai ter Deus. Então, Deus, necessariamente, não é uma unanimidade, mas está muito próximo, né? Jesus, nem todas as religiões vão enxergar Deus e Jesus, né, como uma realidade. O Espírito Santo, né, é uma outra realidade da qual é atrapalhada, né? Aí vem a questão da alma. Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, faz uma descrição sobre a alma fantástica, né? Eu adoro aquela introdução dele. Aí tem a questão da igreja, dos templos religiosos, e etc. Tal. Isso, daí da igreja vem os seus dogmas, né? E aí você tem constituída uma religião, né? Uma visão ocidental, colonialista, como eu tinha falado, eurocentrista, centralizada na Europa, essas são as únicas e corretas características da religião. Segundo Lactâncio, né, o cristianismo era a única religião correta, né? Então, religião é qualquer outra característica que fuja dos dogmas Deus, Jesus e Espírito Santo, da alma, dos dogmas da igreja e dos seus dogmas, não vai ser aceito. E isso teria vindo para substituir a questão dos diversos deuses, do panteísmo e de outras características que foram teoricamente substituídas pelo cristianismo. Reconhece-se a existência dessas outras religiões, mas elas não têm uma interseção com essa definição, vamos chamar assim, eurocentralizada, né? Aí, você vai lá para os egípcios, você tem a metempsicose, né? Que é uma forma de reencarnação, né? Você tem, e aí eu estou pegando algumas características, já são muitas as características, tá, gente? Né? Mas karma, ou destino, ou seja lá, ou de determinismo, como a gente vem a falar, fazem parte de outras religiões, né, que não estão nem necessariamente entre os antigos religiões romanas e gregas, né, não estão aqui, mas também, né, fazem parte de uma religião. Aí entra na própria Igreja Católica, né, que a gente chama de cristianismo, as questões filosóficas platônicas que passam a ser estudadas mais a partir de meados do século do século XVI, XVII, por aí, né? E aí a gente tem algumas religiões que vão acabar englobando, né, Deus, filosofia, karma, metempsicose, panteísmo, outras religiões com deuses diversos, né? E aí a gente começa a encontrar interseções entre esses ambientes. E aí aparece um tal de
de Rivail, né, pedagogo francês, e vai falar do espírito, vai falar da mediunidade e vai falar de reencarnação. Se a igreja, o cristianismo, a igreja católica naquela época, católica e protestante, fala que religião é isso, né? Que religião podem ser as religiões antigas ou as religiões mais orientais. O que Kardec vai dizer? Espírito, e o que eu estou estudando, espírito, mediunidade, reencarnação, isso não é religião, porque isso não faz parte desse universo aqui. Mas acontece que ele também vai estudar Jesus, a alma, Deus, é filosófica, vai estudar o destino e etc. Tal. Ou seja, quando Kardec, lá em 1857 e anos sucessivos, fala que o espiritismo não era religião, é porque ele falou assim, não, religião são essas três outras bolas que estão aqui. Espírito, mediunidade, reencarnação não está aqui dentro. Então, isso aqui é uma outra coisa. Não é religião. Mas acontece, pela definição do antropólogo Ben Sanceira, lá que ele vai falar das características. O espiritismo tem características que não fazem parte dessas religiões, mas tem outras características que fazem parte de algumas religiões. E que, por uma questão chamada de semelhanças familiares, isso tudo aqui é religião. Ele compara, de um filósofo chamado Wittgenstein, ele vai falar o quê? Ele vai dizer que é o seguinte, ele fala de jogos de linguagem. Por exemplo, se eu pego futebol é jogo. Concorda comigo, João? Eu queria até interagir com você um pouquinho, João, para a gente poder exemplificar aqui. Futebol é jogo, concorda comigo, João? Além do futebol, você tem outros jogos. Você tem outros jogos, né? Basquete é jogo. Sim. O que tem de comum entre basquete e futebol? É jogo, né? É esporte. É esporte, tem a bola, tem um time competindo com o outro, né? Mas quando como você é um ator e não faz nada na sua vida, João, aí no seu escritório de contabilidade, quando você está aí à toa, você joga paciência no computador. Paciência é jogo? É jogo. Mas você não tem bola, você não tem quadra, não é esporte, você não está competindo com ninguém, sendo com você mesmo, né? E aí, qual é a comparação que você pode fazer do jogo paciência com o futebol? Se você for procurar características, a grande maioria das características não estão presentes, mas existem características como essa que nós estamos falando aqui, que são semelhanças por grupos familiares. Entendeu o que ele está querendo dizer? E por essa razão, né, por semelhanças familiares, né, tanto o taoísmo, que está lá no Oriente, quanto a Igreja Católica, quanto o xamanismo no meio da Amazônia, embora não tenham características diretas similares, eles têm grupos de características que falam do mesmo rumo, né? Uma religião necessariamente, eu nem coloquei todas aqui, no budismo, essa bolinha aqui não pegaria Deus, por exemplo, né? Então, o conceito de religião, ele evoluiu. No século XIX, para Kardec, o espiritismo não era religião, e ele disse que não era religião porque o conceito que ele tinha de religião, né, não envolvia os assuntos que ele estava trabalhando. Só que o conceito de religião evoluiu, né, passou-se a perceber que existem outras coisas, e por semelhanças familiares, o espiritismo, sim, é religião para a religião nos dias de hoje. Kardec, inclusive, deixa claro, quando ele fala, né, que filosoficamente falando o espiritismo é uma religião, ele está dizendo isso por quê? Porque ele percebe que o conceito de religião naquela época era pobre, ok? Isso daqui, gente, eu estou falando em poucas palavras,
repito, eu tenho uma tese, uma dissertação de mestrado, um livro que vai falar sobre isso. Então, é muito assunto para discutir. Então, mas, em linhas gerais, isso aqui é o resumo do que a gente defende, inclusive, né? Ainda falando sobre definição de religião, é fácil perceber que religião significa pelo menos duas coisas muito distintas. Quando falamos da religião judaica, cristã ou hindu, entendemos um corpo de doutrinas transmitida pela tradição ou em livros canônicos, o conteúdo de tudo que constitui a fé dos judeus, dos cristãos ou dos hindus, né? Ou seja, eu era católico e agora eu saí dessa religião e virei espírita. Tem muito católico que virou espírita. Então, ele saiu de um conjunto, de uma tradição, né, que tinha um conjunto de regras, de doutrinas, seja lá o que foi, saiu de uma e foi para outra. Mas acontece, né, mas a religião também é usada em um sentido diferente. Assim como existe uma faculdade da fala, todos nós falamos, independente de todas as formas históricas da linguagem. Existe a capacidade de falar e a capacidade, e o idioma, a língua, né? Há uma faculdade de fé no ser humano, independente de todas as religiões históricas. Se dizemos que a religião que distingue o ser humano do animal, não estamos falando da religião cristã judaica. O ser humano é capaz de olhar para cima e ver a existência de um Deus, de uma transcendência, de uma qualquer coisa que vá além de nós, coisa que os animais estão falando. Então, é o que o Mircea Eliade vai chamar de homo-religiosos. Nós temos a capacidade de enxergar a religião como uma faculdade de fé, a capacidade de acrescentar no transcendente. E Kardec nos fala a respeito disso, né? Não estamos falando em nenhuma religião em particular, mas estamos nos referindo a uma faculdade ou disposição mental que, independente e apesar do senso e da razão, permite ao ser humano apreender o infinito sob nomes diferentes, né, e sob diversos disfarces. Qual que é esse disfarce? O nosso disfarce é o espiritismo. O disfarce do outro é a Igreja Católica, o disfarce do outro é o protestantismo, e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente falou por que estudar religião, a gente falou um pouquinho sobre definição de religião, o que não estava pedido no programa que o João me falou, né? Mas a gente tinha que passar por isso daqui, que era importante. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito de história das religiões, né? Para Max Miller, as religiões evoluindo junto com as nações e os idiomas. Isso é um ponto de vista, ele é contestado hoje em dia, nem todo mundo concorda com isso, mas eu gosto muito desse ponto de vista de Max Miller. Não há consenso a esse respeito, não, tá, gente? Ele vai dizer, se vocês tiverem em mente o esboço simples a seguir, verá o relance, o fluxo em que o pensamento religioso das nações arianas e semíticas tem navegado por séculos, pelo menos para aqueles que possuem os livros sagrados e canônicos. Isso daqui se aplica para as religiões que têm livros sagrados, que têm escrituras. Tem religiões, por exemplo, africanas, por exemplo, que não tinha nem o Ubuntu, porque fala do Ubuntu, por exemplo, lá, é um conceito que existe nas religiões africanas, mas que nunca foi escrito em lugar nenhum, que é só transmitido através de tradições orais. Então, isso daqui não se aplica às tradições orais, e somente às tradições escritas, porque as tradições escritas têm a ver com linguagem. O mundo, a base do nosso mundo, ela é feita a partir de 3 grandes vertentes linguísticas: a vertente ariana, a vertente semítica e a vertente turaniana. São essas 3. Vertente ariana, né, é que deram origem aos idiomas, né, latinovínicos, né, um termo da língua do latim, né, e dos anglo-saxões. Então, alemão, inglês, né, por exemplo, é de anglo-saxões. Espanhol, italiano, francês, português, né, são latinos. E semíticos, né?
árabe, hebraico, aramaico, né? E ainda tem as turanianas, que vão dar origem lá para Rússia, China e etc. Tal. São as origens que deram japonês, todas essas são de origens turanianas. De maneira geral, todos os idiomas do mundo vêm dessas três vertentes. Aí ele vai dizer para a gente que, juntamente com esses idiomas e com essas nações que se confundem a história das duas, né, ele vai falar que desenvolveu-se nas famílias arianas, né? Aí já alguém vai achar uma coisa estranha e vai falar, tem uma troca aqui, eu vou explicar essa troca aqui, né? Na família ariana você tem os Vedas e o Brahmanismo, né? Que dividiu lá atrás e deu origem às religiões do zoroastrismo, né, e Zendavesta, né, e Tripitaka e o budismo. Começou, por incrível que pareça, gente, essas religiões começaram nas famílias arianas, mas com o passar dos séculos, elas migraram para as línguas de origem turaniana. Então, você vai ver isso aqui tudo ligado lá ao Oriente, né? Mas ela nasceu por história no meio dos arianos. Essa história para a gente aqui é meio confusa. Vocês veem meu mouse quando eu estou mexendo, João? Vendo, sim. Ah, tá, ótimo. Agora, nas famílias, quando você fala da família semítica, vai fazer um pouco mais de sentido. Na família semítica, que é aramaico, hebraico e árabe, por exemplo, tem algumas outras variantes, né? Surge lá o Antigo Testamento e o mosaísmo, tudo que veio de Moisés e Antigo Testamento. Daqui migrou para o Corão, né? Que a gente chama de Alcorão, que é o Corão, né? Para o islamismo, né? Dos muçulmanos. O Novo Testamento e o cristianismo vêm dessa área aqui. E o povo ariano que abraçou. Então, você vê, a gente conhecendo a história, a gente entende como é que isso aconteceu. Nasceu, na verdade, a religião cristã, ela nasce no berço semítico e emigra para os arianos. Os arianos abandonaram as religiões dessas origens aqui, e, historicamente falando, elas foram abraçadas pelos turanianos, né? E aí você tem as religiões ocidentais e as religiões orientais. É mais ou menos um pouquinho... A gente está falando de séculos, de milhares de anos de evolução das religiões. Ok? Bom, dentro do próprio cristianismo, a gente vai ver enormes divisões. A gente começa aqui com o cristianismo primitivo, né? Aí vão acontecer divisões, aí tem o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, que vai fazer a divisão e vai dar a origem às igrejas não calcedonianas, as igrejas católicas ortodoxas, depois aqui ela vai vir desse cristianismo primitivo aqui, nestorianismo e algumas outras religiões. A cisma do Oriente, que se deu no século XI, ela criou a ortodoxa e a Igreja Católica Romana, que, por sua vez, se dividiu aqui, né, na Reforma Protestante. Aí você tem, entre alguns, restauracionismo, anabaptista, protestantismo, anglicanismo, né? Agora você tem os neopentecostais, etc. Tal. Uma parte da Igreja Católica Romana voltou a se unir com o pessoal da Igreja Ortodoxa e criou outras coisas. Tanto é que, para a Igreja Católica, sob o Papa Francisco, que estava sendo falado até agora há pouco, existe o rito latino e o rito oriental. Para o Brasil, a gente não tem essa noção, porque aqui no Brasil é tudo rito latino, né? E se der mais para frente um pouquinho, eu explico o porquê que é só rito latino, né? Por causa do padroado que isso aconteceu. Mas tem certos países que têm a Igreja Católica dividida em rituais diferentes dentro da mesma Igreja Católica, sob o Papa Francisco, né? Bom, caminhando rápido, porque o nosso tempo é curto. Então, os cristãos basicamente são divididos em católicos, ortodoxos e protestantes. Por causa do tempo, eu não vou ler isso daqui para vocês, mas só para a gente ter essa noção que existe essa divisão, né?
E vamos falar um pouquinho da religião no Brasil. Na década... Se você puder só diferenciar ortodoxo e protestante. Tá. No século XI acontece um grande cisma na igreja. Os cristãos do Oriente separam-se considerando-se ortodoxos. A igreja ortodoxa é, antes de tudo, uma comunidade mística apoiada nos 12 apóstolos. A autoridade pertence a um conselho e não a um indivíduo. Cada país tem um patriarca e o patriarca de Constantinopla tem apenas primado de honra, né? Os protestantes, né, ele vai surgir lá no século XVI, isso aqui surgiu no século XI, foi uma divisão dentro da Igreja Católica que não aceitava certos conceitos que estavam sendo adotados pela Igreja basicamente latina, né? E os protestantes, né, que deram origem luterana, calvinista, tal, foi iniciado por Lutero, depois ampliado, né, porque eles também não concordavam com certas diretrizes, principalmente políticas, que foram dadas para a Igreja Católica, né? A gente tem muito pouco contato no Brasil com os ortodoxos, né? Mais com os protestantes e os católicos, ok? A religião no Brasil. Na década de 40, 95% das pessoas eram católicos. 2,7% eram evangélicos e outras religiões, espiritismo e outras coisas, era vamos dizer assim, uma merreca, como diz o outro, né? Houve uma transição, um crescimento dos evangélicos, né? Isso aqui é uma projeção, né, que eles estão projetando para 2030, né, que haja um equilíbrio entre católicos e protestantes, né? Há aqui um outro gráfico que mostra essa projeção, né, com as outras religiões também tomando espaço, e as outras e sem religião. E eu vou mostrar para vocês já essa pizza aqui. No Brasil, hoje, quando a gente fala hoje, gente, vamos fazer um parênteses, sem tentar não falar nada de política aqui, mas essa não liberação do censo de 2000, que era para ter acontecido ano passado, né, nos distorce muito esses dados, porque em 2010, essa informação é de 2010, a gente está caminhando para 12 anos sem mudança, e o espiritismo, por exemplo, cresceu enormemente nesses últimos anos, né? Então, os católicos não são mais 65%, com certeza, ok? Mas são as informações que nós temos. O espiritismo, por exemplo, outra coisa, a técnica que eles usam no censo é de perguntar sobre pertença religiosa. Eles não avaliam a questão, por exemplo, da dupla pertença religiosa, porque tem muita gente que frequenta a Igreja Católica e frequenta o espiritismo também. E isso não é perguntado. Essa informação não consta, e a gente não acredita que, principalmente nesse governo, eles vão perguntar isso, né? Mas, enfim, o censo tinha que, pelo menos, acontecer. Então, a Igreja Católica, em 2010, era 65%, a Igreja Evangélica, 22%, né? Os espíritos eram tidos como 2%, e os sem religião, né, são 8%. Hoje... E sem religião, gente, não confundam sem religião com ateu. Ateu não é sem religião. Sem religião é uma pessoa que acredita na existência de uma espiritualidade, acredita em Deus ou em qualquer outra transcendência, mas não segue nenhuma tradição. Essa é a terceira maior onda, né? E o espiritismo, teve uma época que o espiritismo crescia muito em cima entre os católicos, né? Eu acredito que hoje o espiritismo cresce muito em cima dos sem religião, das pessoas que não se satisfizeram com a Igreja Católica nem evangélica, tornaram-se religião e acabam conhecendo o espiritismo. Aí você tem Umbanda, Candomblé, religiões afro-brasileiras, né? Esse número aqui eu não concordo com ele, tá? Se for ler o censo lá, ele me mostra o número, né? E outras religiões, 3%. Não vamos estender muito aqui, não é só para a gente ter esse cenário do Brasil aqui. Na Constituição Federal de 18 de dezembro de 1946,
né, que é um marco muito importante, o artigo 141 dizia o seguinte: a Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e propriedade nos termos seguintes. Aí vem diversos artigos, e no artigo, todos são iguais perante a lei, e no artigo 7º diz: é inviolável a liberdade, a liberdade de consciência e de crença, e é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil. Deixa eu explicar isso aqui, que é muito importante. Liberdade de consciência não significa que eu tenho liberdade de ter a religião que eu quiser. Não. Liberdade de consciência é a liberdade de, inclusive, eu não crer em nada. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha crença ou com a minha não crença. Isso é liberdade de consciência, né? Então, o Estado laico, que o Brasil adota a partir de 1890, na verdade, e que isso aqui é regulamentado aqui, não significa que eu tenho liberdade de professar minha religião. Eu tenho liberdade, inclusive, de não professar religião. Eu não quero ser religioso. Pronto, os sem religião estão abarcados nisso daqui, né? E quando ele fala aqui, que salvo dos que contrariam a ordem pública ou bons costumes. Por exemplo, eu quero fazer sacrifício de crianças. Isso daí não pode. Mas eu tenho a liberdade de culto. Mas você não pode sacrificar crianças no seu culto religioso. Você não pode... então, por a questão do sacrifício dos animais, né, há uma luta aí sobre isso, que não vamos nem entrar aí. Mas, então, as religiões, elas podem fazer tudo o que quiser, mas tem limites, né, na ordem pública e nos bons costumes, ok? Então, é aqui que eu explico, a consciência. A liberdade de crença permite ao indivíduo a possibilidade de escolher qualquer religião que lhe aprouver. A liberdade de consciência permite a escolha de professar ou não uma religião. O Estado laico, que é o Estado brasileiro, portanto, protege as escolhas individuais, particularmente das minorias, né? E como diz Henri Lacordaire, na obra Pensées Choises, né? Eles, entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o patrão e o operário, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Ou seja, a lei tem que proteger, não é a Igreja Católica que tem 65%. A Igreja tem que proteger os 0,5% que querem ser candomblecistas, os tantos por cento que querem ser umbandistas, os 2% que querem ser espíritas, né, segundo aqueles números, tá? Mas estima-se, na verdade, entre simpatizantes no Brasil, aponta-se para cerca de 30% da população brasileira que são espíritas ou simpatizantes. Mas esse número não é reconhecido formalmente. Por motivo de convicção religiosa ou política, ninguém será privado de nenhum dos seus direitos, salvo se invocar para eximir obrigação, encargo, imposto, para não falar assim, eu não posso pagar imposto. Isso, por causa que minha religião não permite. A lei não permite isso, né? Então, suas obrigações com o Estado não podem ser suspensas pela sua liberdade religiosa. Ô, João, eu estou completamente perdido no meu horário aqui. Quanto tempo que eu tenho mais, hein? Bom, o senhor poderia ter mais 8 minutos. Não, que beleza, hein? Tá. Agora, é interessante, sabe quem que foi que fez essa lei aqui? Né? Foi Jorge Amado. A gente conhece ele como poeta e foi ele deputado da Constituinte de 46, né? E que foi incorporado em 1988 pela nossa Constituição, né? O Jorge Amado, que era ateu, simpatizante ao candomblé, que propôs essa lei, né? Em 1823, que surgiu pela primeira vez a questão da liberdade religiosa no Brasil, né? O artigo 5º da Constituição Imperial permitia o culto qualquer que fosse, desde que não possuísse manifestação pública. Eu conheci um centro espírita aqui no Pompeia, né, de muitos anos, né, que ele existe,
né, ele é fechado e tem uma plaquinha tímida lá dentro, e eles não aceitam colocar placa lá fora, nem nada, etc. Tal. Os fundadores são muito antigos, baseado nisso, porque antigamente você só podia professar a sua religião, se não fosse católica, dentro da sua casa, fechado. Mas você não podia ir para fora. Então você podia ser espírita da porta para dentro, mas da porta para fora você não podia, né? O decreto, apesar dessa... bom, deixa eu acelerar aqui, João. O decreto de 7 de janeiro de 1890, inclusive eu trouxe, né, proíbe a intervenção da autoridade federal dos estados federativos em matéria religiosa, consagra a plena liberdade de cultos e extingue o padroado. E o que era o padroado? E é por isso que a Igreja Católica é latina, que o padroado foi criado através de sucessivas e gradativas bulas pontificiais. Ou seja, eles davam, por exemplo, o imperador fazia uma colônia, o Brasil era colônia de Portugal. Cabia ao imperador ser chefe da igreja local. Né? Ok? Então, o que acontece? Como o imperador professava o rito latino, né? Quem era chefe da Igreja Católica no Brasil foi o Dom Pedro I, Dom Pedro II, o imperador. Né? Em 1890 é extinto o padroado, e o país deixa de ser, aí ele passa a ser laico. Tá? Apesar disso, o Código Penal de 1890 dizia que, olha que coisa, praticar o espiritismo, a magia, seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancia para despertar sentimentos de ódio e amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Era crime praticar espiritismo em 1890. Né? Isso perdurou até 1942, que foi substituído pelos artigos 282 e 284, que fez com que a Federação Espírita Brasileira, por exemplo, fosse fechado nesses anos. Né? Aí tem toda uma outra história religiosa que não dá para a gente falar aqui hoje sobre as questões das perseguições do espiritismo e da Umbanda no Brasil. Né? João, dá para falar, bom, 14h55, deixa eu falar rapidamente o que é tolerância religiosa. 3 horas, 3h05, tranquilo. No iluminismo já se definiu a questão da tolerância. Né? O que é tolerância? É o direito sagrado de discordar, de guiar-se por sua consciência e por sua razão, e não pela religião oficial do Estado e da maioria. Né? Eu acho que eu nem vou passar o resto aqui, não, João, eu vou falar só falar aqui. Gente, primeiro, uma coisa que a gente vê muito se falar no meio espírita que está errado. A gente vai ter uma atividade ecumênica, né? Ecumenismo era um padrão que se adotava entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E ecumenismo só acontece entre as duas vertentes religiosas, entre católico e protestantes. Né? As relações nossas, quando a gente faz uma atividade junto com um padre, levando cesta básica lá no Taquaril, por exemplo, é uma atividade interreligiosa. E tolerância, né, é você conversar com as outras religiões, né? Você discutir com as outras religiões não significa que você vai impor conceitos. Deixa eu só ler o próximo aqui, eu tenho que ler isso aqui. Afirmar o direito sagrado de divergir, ou seja, afirmar que o direito sagrado de discordar, né, é importante, significa negar quem quer que seja, em especial o Estado, o direito de reprimir a diversidade alheia. Nós temos o direito de não ser massacrados, nós temos o direito de ter opiniões diferentes. E o problema é que, muitas das vezes, a gente quer impor para o outro a nossa opinião. E isso não é alteridade. Eu sou
atleticano e o outro é cruzeirense. É reconhecer as diferenças. Mas não interessa, não dá para discutir se ser atleticano é melhor ou pior do que ser cruzeirense. Ok? E não vou nem entrar em piada para não, para não atrapalhar o nosso tempo. Né? Então, eu posso ser católico, o outro vai ser espírita, o outro vai ser candomblessista, o outro vai ser umbandista. Cada um pode dialogar, cada um pode discutir as suas opiniões. Lá no curso de Ciência da Religião, por exemplo, que eu fiz o mestrado e agora estou fazendo doutorado, eu tenho colegas protestantes, padres, Hare Krishna, os diversos sabores de protestante, né? Umbandistas, candomblecistas, tudo fazendo lá na PUC Minas. Nós sentamos, às vezes, para discutir, e a gente está conversando as coisas, falando, tá, no espiritismo é como, Brasil? Eu falo, é assim, assim, assado. Ah, que bom, interessante saber disso. O outro vai falar assim, ah, não, aqui na Umbanda é assim. O outro, a gente discute, entende, amplia, verifica, não, que interessante essa forma de pensar, e pronto. Não tem que convencer o outro de nada, né? Porque a liberdade de consciência é de cada um, né? O intolerável é a intolerância. É a única coisa que é intolerável, né? Bom, eu dei uma corrida, né, João? Mas espero que a gente tenha falado, tenha mexido com a cabeça das pessoas, quebrado alguns paradigmas, e aí estou à disposição para as perguntas, se houverem. Dona Mônica, vai conduzir para a gente aí? Sim. Obrigada, Brasil, pela sua explanação. Eu vou confessar uma coisa aqui, que eu peguei alguns segundos, enquanto acompanhava a sua fala, eu comecei a pesquisar curso aqui de Ciência da Religião. Fiquei muito... Se quiser falar comigo sobre isso, depois eu te oriento. Você está em qual cidade? Eu estou em São Carlos, interior de São Paulo. A PUC Campinas é ótimo, hein? Ah, legal. É um tema realmente fascinante. Muito obrigada, Brasil. Encantado. A gente imagina... Eu sou encantado. O trem é apaixonante. Então, a gente imagina o quanto você precisou, né? O trabalho para resumir e o quanto que a sua cabeça não fica fervilhando, né? Cada palavrinha ali deve estar recheada, assim, de muito conteúdo, muita história, né, Brasil? Sim, principalmente é muita história. Fantástica essa associação que você trouxe entre a religiosidade, né, que é essa condição que o ser humano tem de perceber, né, de alguma maneira, algo superior a ele, e a própria linguagem, né? É fantástico isso, né? Que essa condição de linguagem, enquanto... É uma condição natural, mas que se desenvolve apenas socialmente, né? E assim Sim. A religiosidade, né? Essa condição Sim. Já natural do ser humano em função do seu desenvolvimento, mas que também vai se desenvolver socialmente, culturalmente, historicamente. Que delícia! Depois eu vou querer conversar com você, sim, porque é realmente apaixonante o tema, pelo pouco que você pôde trazer, assim, em função do tempo, né? Muito obrigada, Brasil. E a gente vai abrir, então, para as pessoas poderem conversar com você. É lógico que o primeiro da fila é o João, né? Então, vamos lá. João. Mas realmente é um tema fascinante. Eu ainda quero botar na minha agenda, eu quero muito estudar o Antigo Testamento. Eu gostaria de saber o que significa números eclesiásticos e por aí, né? A gente não tem noção. A gente lê, mas eu gostaria, mas isso vai para a minha agenda. Mas eu queria, Brasil, só fazer uma associação, né? É muito interessante essa questão da religião e o espiritismo. Se a gente voltar lá no prefácio, no primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele começa exatamente falando, né? E dos ensinamentos de Jesus, você tem lá os atos comuns, os milagres, as predições, as palavras que formavam os dogmas das igrejas. Esses 4 são pontos de conflito. Mas o único que é harmônico entre todas as religiões é o ensinamento moral.
E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele só trata dos ensinamentos morais, né? Eu acho assim, acho muito interessante, assim, inclusive até o Evangelho, o Espiritismo, as pessoas às vezes que começam a estudar, perguntam para a gente, porque não segue a mesma sequência dos Evangelhos, de Marcos, Mateus, Lucas e João. Essa em função disso. Essa é muito interessante, eu associo isso. Eu não sei se é história, se é conversa e tudo, mas eu ouvi dizer, eu nunca busquei a base científica, mas disseram que, certa vez, existia um encontro de líderes religiosos, né? E estava lá o Gandhi, estava representante da religião católica, muçulmana, do islamismo e outras tais. E um cristão, para provocar Gandhi, perguntou para ele como é que se faria para poder cristianizar a Índia. Uma verdadeira ofensa, né? A gente sabe que a religião hindu é milenária e muito antecessora ao cristianismo. Ele respondeu assim, com uma simplicidade fantástica. É muito simples. O dia que os cristãos agirem como Cristo, será fácil cristianizar a Índia. Então, assim, exatamente, só para demonstrar como é que realmente os ensinamentos morais do Cristo, ele realmente abarca todas as religiões. E o resto, como você falou, é rótulo, né? A gente se apega. Rótulo de espiritismo, rótulo de protestantismo, é isso. Era só esse comentário. Mas fantástico, o resumo que você trouxe, aquele quadro, então, foi, nossa, muito esclarecedor mesmo. Maravilhoso. Eu acho que o que você falou, João, por si só, ele explica muito, né? Nesse livro que eu falei para vocês, Introdução à Ciência da Religião, ele vai falar, inclusive, sobre as religiões, certos conceitos da religião oriental, que são cerca de 1.500 anos antes, né, do Cristo, já existiam conceitos dos quais o cristianismo viria a pregar. Eles já pregavam lá no Oriente, né, 1.500 anos antes do Cristo pregar. E eles não dependem, o hinduísmo não dependia nessa época do cristianismo para poder falar isso, né? Já estava presente. Só uma última coisa antes da Martinha, só se explicasse um pouco. Eu sempre imaginei que ecumenia era encontro de várias religiões. Você trouxe um conceito completamente novo. Falou que é só protestante e católico. Qual é a origem desse termo? Para a gente ter essa confusão na cabeça nossa. Eu não vou te dizer isso agora, João, porque eu realmente nunca estudei a origem da palavra ecumenismo, né? Mas ecumenismo, ele surge, porque você tem que pensar que é o seguinte, a igreja protestante, ela é de 500 anos atrás, ela é do século XVI, e eles conviveram na Europa por muito tempo e se debateram. E, inclusive, no primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, eu vou, inclusive, falar sobre isso, sobre a formação de Kardec. Kardec tinha o desejo de harmonizar as discussões que existiam entre os católicos e os protestantes. Isso não foi registrado por Maurice Lacatre e pela Anna Blackwell, que conviveram com ele, registraram que desde os 15 anos de idade ele tinha o desejo de harmonizar as duas religiões, porque eles viviam em perfeito conflito, né? A gente vai ver, por exemplo, na Irlanda, tiveram lutas entre católicos e protestantes de armas e matar gente, etc. Tal. E eu não conheço exatamente a história, mas o ecumenismo ele começa a surgir de um movimento de harmonização entre eles. E depois, muita gente equivocadamente começou a falar de ecumenismo e de juntar outras religiões. Mas, repito, são relações interreligiosas as nossas e não ecumênicas. É um equívoco de entendimento da origem da palavra. Muito bem. À vontade, Martinha. Semana passada, a gente estudou luta de classes. E dentro da luta de classes, a gente observou que na história ela tem muito sangue envolvido.
Para a gente ter esse conforto hoje, a gente precisou de muitas leis para poder permitir que as pessoas circulem livremente, que a gente tenha uma condição de trabalho melhor e por aí vai. Observando dentro da religião, ela não é diferente, né? As leis, elas se fazem presente para que a gente tenha liberdade de professar uma religião, né? Sim. Eu tenho até um artigo que eu escrevo sobre essa questão da perseguição religiosa do espiritismo no Brasil, né? Uma história de intolerância. Não é nem um artigo, são 7 páginas apenas. O que acontece? Você vê que a própria Constituição de 1890 e o Código Civil de 1890, eles são contraditórios, né? Porque eles falam que acaba o padroado, o Estado é laico, né? Mas professar espiritismo era crime, né? Quando eu estava para abrir o Centro Espírita nosso aqui, o Grupo Espírita Gotas de Luz, há 19 anos atrás, eu estava fazendo... E é impressionante como que isso é transmitido culturalmente falando. A gente estava começando a fazer as primeiras reformas, a gente alugou imóvel, estava preparando um balcão, etc. Aí o camarada achou que era um boteco, parecia um boteco mesmo, que era porta aberta, um balcãozinho, ele falou assim, é um bar que vai aqui. Eu falei, não, é um centro espírita. Aí ele fez o sinal da cruz, e aí ele falou assim, nossa, se fosse para cachaça, podia, né? Nossa, se for esse negócio de espiritismo, de feitiçaria, de cartomancia, isso é tudo coisa do diabo, e foi embora. E eu fiquei pensando na minha cabeça, gente, da onde que ele tirou que espiritismo, cartomancia, feitiçaria tem a ver uma com a outra? A frase dele, anos depois, em 2017, quando eu comecei a fazer o meu mestrado, eu fui ler essa lei aqui, que eu fui entender de onde que ele tirou. 100 anos depois, estava na boca de uma pessoa da rua, um moço que eu conheço aqui, que que não é uma pessoa de grande cultura, nem de leitor, nem nada, né? E ele gosta, infelizmente, né, dessa cachaça, por isso que ele estava achando que era bom que fosse... na boca dele. Ou seja, porque essa cultura ela vai sendo transmitida de um a um. Então, a lei, ela precede, né, uma mudança de comportamento, mas que se reflete depois de muito tempo, né? Hoje eu tenho liberdade de ser espírita e me falar espírita, etc. Tal, mas tem certos lugares que se eu for falar que eu sou espírita, estiver numa entrevista de emprego, por exemplo, eu posso ser, não vai ser publicamente, porque a lei não permite, mas eu vou ser excluído do processo por ser espírita. E imagina, então, o que foi Bezerra de Menezes, porque a gente relativiza, a gente tem que colocar na história. Bezerra de Menezes, no final do século XIX, na Câmara, falar publicamente que ele era espírita e não era mais católico, gente. Num país que tinha 99%, porque se em 1940 era 96%, 99% das pessoas eram católicos, né? E a gente tem medo de colocar no Facebook que a gente é espírita, pelo amor de Deus. O que mais? Você devia falar, esse a menta lá. Mônica, posso? Pode falar, Orlando. Brasil, você colocou um dado aí do gráfico lá da participação dos espíritas, né, e do censo, que é mais de 10 anos, e a gente vem estudando, vem participando de alguns cursos, e no meio espírita, às vezes a pessoa é católica, entra no espírita, e depois ele, mesmo na hora que ele vai dizer o que ele não sabe dizer se ele é espírita ou se é católico. E a participação do católico no centro espírita, a gente vê a participação que é grande mesmo. Nós mesmos, às vezes, temos muitos dirigentes vieram do catolicismo. E
às vezes no ensinamento fica um pouco a desejar no sentido da doutrina mesmo espírita, que a gente vê alguns grupos que começam a utilizar meios católicos, como você colocou aí, né, o ecumênico. Então, isso faz com que, acho que aumente um pouco essa gama de espírita devido a isso, não? O espírita mesmo não é realmente, no sentido mesmo espírita, não seria bem dessa forma, né? A gente tem que pensar que religião é um processo cultural de evolução sistêmica. A religião, no ano de 2021, no dia 29 de maio, é uma coisa. Daqui a 10 anos, você tem que revisitar certos conceitos, né? E daqui a 50 anos, você vai ter que revisitar e verificar, etc., porque ela é feita de pessoas, né? Há uma evolução. Eu entendo os colegas, por exemplo, espíritas, né, que têm, por exemplo, criticado no meio espírita o aspecto religioso do espiritismo, que chega a combater o aspecto religioso do espiritismo. Nós temos aí, irmãos, isso. Na própria França, o aspecto religioso, até por uma questão da lei de laicidade na França ser respeitada de uma forma muito mais rigorosa, porque pensa, aqui no Brasil, o Estado é laico, né? Mas o dia 12 de outubro é um feriado santo, e ninguém quer abrir mão desse feriado, né? E assim sucessivamente, muitas coisas o carnaval tem a ver com religião, né? Então a gente tem que pensar que isso tudo está presente, faz parte da cultura, e essa cultura é levada para dentro da casa espírita. Tanto é verdade que tem muita casa espírita, né, que faz a sua reunião às 7 horas da noite, né, o que era o horário da missa, né? O camarada reza para o espírito superior para substituir o santo, e ele substituiu a hóstia pelo passe. Tanto é que existia na Igreja Católica o Papa hóstia, e no Espiritismo existe o Papa passe. Substituiu o inferno pelo umbral, o céu por nosso lar, e continua sendo a mesma pessoa que era quando estava na Igreja Católica, e não modificou um comportamento sequer, né? E ainda usa a reencarnação para o seguinte: não, é bom, deixa isso para a próxima reencarnação, que nessa reencarnação eu não vou mudar nada, não. Ou seja, ao invés de mudar o comportamento, de reformar-se intimamente, ele usa a religião como muleta para continuar sendo a mesma pessoa. Mas isso é cultural, isso é ser humano, faz parte do ser humano, isso. Não tem como diferenciar. E a gente tem que levar isso em conta. E é por isso que eu falo que o espiritismo é religião? É religião, sim, né? Porque ele foi feito religião, e seu aspecto religioso foi reforçado no Brasil através da figura do Chico Xavier. Chico Xavier reforçou. Por quê? Porque ele tinha esse aspecto muito forte dentro dele. Estudo minucioso do Evangelho, por exemplo, nasce das obras de Chico Xavier, de Emmanuel, analisando, fazendo o rarizado de cada uma dos versículos da Bíblia, né? Inclusive do Velho Testamento. Não sei se eu abarquei o seu comentário. Não, com certeza. Então, cabe a cada um de nós, né, buscar esse entendimento. E achei muito legal essa colocação quando você coloca que estudando lá junto com outras pessoas, aí que está a essência, né, do amor, de trocar essas experiências, de vivenciar isso é muito legal. Gente, os pastores, eu conheço pastor, eu conheço padre, estudo com pastor, estudo com padre, estudo com líder Hare Krishna, estudo com pai de santo, do candomblé e da Umbanda, todos eles, nenhum deles, em momento algum, tenta convencer ninguém de nada. Quem faz esse papel de falta de tolerância são os fiéis das suas igrejas, não são os seus líderes religiosos que fazem isso, não. Porque essas pessoas já despertaram para algo maior,
E eles estão enquanto... Agora, é claro que tem igrejas que fazem isso por motivos políticos, por outros motivos. Aí é diferente, aí não está lá pela religião. Mas quem está pela religião, pela transformação moral, seja lá qual for a sua religião, né, não está preocupado em ficar convertendo ninguém, não. Já dizia Paulo de Tarso, né? Toda religião é boa, o problema são os religiosos. Exatamente. Só uma coisinha assim na fala do Landinho, né? Uma outra coisa que a gente verifica dentro do meio espírita é que ele não sabe nem explicar a sua religião. Se alguém fala, você é espírita de mesa branca, ele, para encurtar a conversa, ele já fala, porque nem ele sabe explicar. Isso é muito triste. Abre aspas, eu tenho, inclusive, um documento publicado que eu explico que o espiritismo não é kardecista, né? Na minha dissertação de mestrado, eu explico lá, eu falo de obra kardeciana e não de kardecismo, explico por que a gente não é, que a obra não é de Kardec, é dos espíritos, explico isso, e tenho tentado colocar isso na cabeça dos acadêmicos da área, e hoje, graças a Deus, eu tenho visto alguns colegas acadêmicos falando de obra kardeciana, ou kardeciana, mas como eu usei kardeciana e o pessoal leu o que a gente fala, eu tenho visto alguns falando de obra kardeciana e não de obra kardecista, o que já é uma evolução, ou seja, a gente milita em todas as áreas. Muito embora na ciência da religião eu não esteja lá para defender a minha religião, eu estou lá para estudar a religião. Brasil, enquanto as pessoas preparam aí algum outro comentário, uma pergunta, se você puder compartilhar conosco algum contato seu, um e-mail, alguma forma de contato que a gente possa falar com você, as pessoas interessadas nos seus estudos. Eu vou escrever aqui no chat o meu e-mail. Tá bom. Né? Agora, no próximo ano, eu estou lançando um livro chamado, que é a adaptação da minha dissertação de mestrado, chama Fé e Razão, a busca de Kardec, né, que a gente vai discutir esses assuntos, mas ele ainda não está publicado. E no academia.edu, né, academia.edu, eu tenho, deixa eu ver se eu consigo colar aqui se vocês procurarem em Brasil Fernandes, vocês vão achar lá. Tá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para colar para vocês. Isso aqui, ó. Copiei aqui. Eu acho que você só tem que autenticar com o Facebook lá, tá? Aí lá vocês vão ver algumas coisas que eu escrevi. Não é tudo que eu escrevi que está lá, não. Né? Inclusive minha dissertação de mestrado, que a gente está transformando em livro. Se quiser ler também, não tem problema não. Depois vocês compram um livro também. Eu não vim cá fazer propaganda do livro, não. Mas eu tenho que pagar a conta. Agora, importante, já que vocês estão perguntando sobre literatura, quem gosta desse assunto de história das religiões, esse livro aqui, ó, Introdução à Ciência da Religião, Max Miller. Se você for na Amazon, você consegue baixar esse livro de graça, tá? A gente optou por deixar ele livre para difundir o estudo da ciência da religião. Aqui vai falar da história da religião, do ponto de vista... Repete o nome para mim, eu estava vendo lá o link. Introdução à Ciência da Religião, Max Miller. Tá. E você falou também, Brasil, do filme Ex-Pagé, é isso? O filme é Ex-Pagé. Ex-Pagé. Né? Eu sei que ele está lá no Apple, você pode alugar por R$ 4,90. É um filme bacana. É triste, na verdade, mas é bacana. Brasil, é só também... Né? Tem alguém na fila aí, Moni? Não, João, tem não. Não, pelo amor de Deus, sem furar fila, é você mesmo, vai. Não, a minha vacina em Belo Horizonte, 59 anos, começa a semana que vem, tá? Não vou furar fila para vacinar. Não. Isso aí. Diga aí, João. Mas só um comentário interessante, a gente sempre associa a questão da caridade e tudo à religião, né?
Mas é impressionante como é que a gente, no nosso meio, eu convivo com pessoas que se dizem sem professar religião nenhuma e fazem coisas que eu jamais teria parado de fazer em termos de desprendimento, de bondade e tudo mais, né? Então, assim, entre os diversos, se a gente for trazer o conceito de religião para o aspecto, vamos dizer, até material mesmo, eu acho que, independente do rótulo que você coloca na testa, como é que você pratica, eles até sem acreditar mesmo nos verdadeiros ensinamentos do Cristo, né? Tem pessoas... Ô, João, só fazer um comentário. Eu tenho, até lá na Academia, um dos artigos que eu escrevi que está lá, você sabe que o Espiritismo faz a caridade no Brasil da forma que faz, né? E foi reconhecido, e tem sido reconhecido por muito tempo por causa disso, por causa da perseguição religiosa. Porque o Espiritismo, quando eles começaram a perseguir o Espiritismo, perseguiu o Espiritismo e as religiões de matriz africana, né? E é dessa época que surge essa história do kardecismo, né? Porque eles falavam que eles eram kardecistas para se diferenciar dos irmãos umbandistas, né? E, além disso, né, começou-se a fazer um trabalho de caridade de uma forma um pouco mais intensa para justificar-se socialmente e dizer, espírita é aquele que faz caridade, que trata do evangelho de Jesus, que não sei o quê, etc, etc. Né? Então, enquanto isso, os umbandistas e candomblecistas, eles não adotaram essa agenda. E foi a partir daí que a Federação Espírita Brasileira cresceu, porque os espíritas se aglomeraram em redor da Federação Espírita Brasileira, e para a gente poder ter as portas abertas, a gente tinha que ser filiado à Federação Espírita Brasileira, que era, abre aspas, kardecista, entendeu? Que legitimava a nossa existência como casa que não se confundia com Umbanda e com Candomblé. Foi uma lei, foi por sobrevivência, fortaleceu a fé, ou seja, que coisa, como é que são as coisas. Né? A espiritualidade nos fez com que o movimento espírita do Brasil crescesse através dos diversos recursos, inclusive através da perseguição. Muito bem. Ótimo, queridos. Tem muita coisa boa já compartilhada aí no chat, e se por acaso alguém perder alguma informação, a gente já anotou por aqui também, tudinho, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato, para se informar melhor. Alguém gostaria de aproveitar aqui os minutinhos finais para fazer algum comentário, alguma pergunta para o Brasil? Muito bem. Brasil, nós agradecemos profundamente pela sua presença tão agradável, tratando assim de um tema tão vasto, tão profundo, de maneira tão boa, assim, né, fluida da gente ir acompanhando, e certamente, assim, instigando. Já teve gente que me perguntou aqui no WhatsApp se eu já tinha anotado o nome do livro e os links e tal. Então, certamente, as pessoas vão se interessar de pesquisar, de estudar mais. Muito obrigado, viu? Fiquei feliz das pessoas terem gostado do assunto, porque às vezes é meio denso. Eu falei assim, o pessoal vai achar isso chato. Eu acho que não, hein? Acho que todo mundo curtiu demais acompanhar o assunto. E claro que o seu envolvimento, né, assim, apaixonado pelo assunto também contribuiu bastante pela forma como você o abordou, né? Também nos envolvendo com ele. A Meire está aqui agradecendo pelos ensinamentos que você compartilhou conosco. Eu tenho certeza que Luísa também agradecendo. Eu tenho certeza que todos
Estão, né, igualmente agradecendo a você, e na verdade eu te agradeço em nome de todos os que estão aqui, das pessoas que estão mais diretamente envolvidas também com o estudo.com. Um lembrete, pessoal, essas aulas, elas ficam disponíveis no canal do Mofra, no YouTube, canal do Movimento da Fraternidade no YouTube, tá? Então, todas as outras aulas anteriores já estão disponíveis lá, e normalmente a partir de terça-feira, essa aula do sábado já sobe lá para o canal, tá bom? Então, qualquer dificuldade também, podem entrar em contato conosco, porque essas aulas estão lá, e essa aqui do Brasil, a partir de terça-feira, a gente já vai ter o prazer, normalmente, né, a partir de terça, a gente já vai ter o prazer de poder rever também a aula e reestudar, tá bom? Então, muito obrigada ao Brasil, muito obrigada a todos pela presença.